divisão de bens, como dá dor de cabeça às vezes, por isso que hoje aqui no programa a gente conversa com você sobre esse assunto, dá tempo de você participar, tirar suas dúvidas com o advogado Tarcísio Soares, mas agora a gente fica por dentro dessa curiosidade que parece uma loucura do dia de hoje. Em Rosa Khutor, na Rússia, dezenas de pessoas esquiaram em traje de banho na tentativa de estabelecer o novo recorde mundial em esqui em massa de biquíni e sunga, Solange. Não tem mais que inventar, né? O evento foi apelidado de os Jogos Olímpicos da Alegria e Excentricidade pelo seu organizador Nikita Green. E olha, encheu mesmo, Sol. Imagina. Será que não congela as coisas? Acho que sim, Solange. Dá uma diminuída, pelo menos. Some, né? Com certeza. Temos uma participação na linha. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, minha linda. Eu não sei se você quer se identificar ou prefere não falar o seu nome. Não. Não tem importância, pode fazer a sua pergunta, fica à vontade. Eu gostaria de saber que eu cuido do meu pai, eu vim morar aqui na casa dele já faz 10 anos, quando a minha mãe ainda era viva. Ela faleceu depois de um ano e agora eu estou aqui, só eu e o meu marido e meus filhos. Mas nós somos em 10 filhos. Aí, então eu gostaria de saber se, coitado, é uma casinha simples, um lote só, Sim. Um terreno só. Mas se na falta dele, os outros irmãos que não querem saber de nada agora, tem também divisão iguais. Ok. E aí, Sim. doutor? Sim, né? Tem direitos iguais. Não é justo isso. A gente podia mudar essa lei, né? Mas você pode entrar com ação para que eles contribuam com essa aí, mas o afeto, isso aí não vai mudar. Nesse caso, eles têm direito a 1/10 nesse caso. Ok, Luquinha. Mas é a pergunta da Rita. Ela disse que tem um irmão que mora na casa do pai, que é falecido. E essa divisão não existiu, então, né, de quando o pai faleceu dessa casa. E mora ele, a esposa, quer saber se seu irmão pode ter direito de uso capião, por estar lá há muito tempo usando, ou se em algum momento essa casa deverá ser repartida entre os irmãos. Ela tem que ser repartida, ele pode ser cobrado dele um aluguel disso, mas aí tem que entrar com ação, tem que fazer o inventário, tem que distribuir, fazer o inventário dos bens e eventualmente fazer a divisão depois. Ok, vocês lembram que eu falei de matar, etc e tal? Chegou quase, né, nessa história. Eu não vou dizer seu nome, não vou te identificar, que está aqui no inbox. A história é mais ou menos o seguinte: o filho tentou matar o pai porque o pai bebia demais. E a mãe saiu em defesa do filho e a mãe acabou matando o pai. A mãe acabou para defender o filho. O filho quer saber o seguinte: ele foi acusado. Se ele tem algum direito, ele está ainda em liberdade, etc e tal, não foi flagrante, quer saber se ele tem algum direito na herança do pai dele. Comprovado homicídio não tem direito, mas ele vai ter que discutir essa questão e comprovar que não foi ele, que houve culpa. Aí mesmo em legítima defesa? A legítima defesa afasta, ele passa a ter direito, aí vai ter que ser discutido no processo criminal. Entendi. Então, vai na fé, querido. Se você não teve culpa nisso, vai na fé, né, Luquinha? Pergunta interessante aqui, Solange. A querida comentou que a filha dela foi registrada pelo marido atual, que não é o pai biológico. Quer saber se só com o exame de DNA ela teria direito à herança do pai biológico. Parece que foi feito o exame, mas ele não registrou. Como que ela pode resolver essa situação? E no caso, ela tem herança, a filha, tanto do pai biológico quanto do que registrou também? E ela vai ter que fazer opção, aí não tem como fazer os dois. Ou ela vai ser filha do pai que registrou, ela vai ter que anular esse registro, buscar reconhecimento de paternidade para ela ter direito em relação a isso. Dos dois não é possível. Ok. Tá bom. Doutor Tarcísio, o senhor tem noção, cada vez que a gente dá atualizar aqui, o tanto de dúvidas, a gente fica muito feliz em estar te ajudando, como essa querida que está na linha e não vai se identificar. Muito boa tarde, querida. Boa tarde. Pode ficar à vontade, obrigada pela confiança aqui no programa, viu? Obrigada. Obrigada a você. Na verdade eu queria tirar uma dúvida para minha tia, sabe? Ela queria saber assim, ela convive com uma pessoa faz 7 anos, mas assim, ele na casa dele e ela na casa dela. Aí ela queria saber assim, se eventualmente eles vierem a separar, se ela tem direito em alguma coisa ou não. Eles só são namorados, eles não moram juntos? Não. Ok, são namorados. Isso não é união estável, não tem direito. Não tem direito. Na minha opinião, acho que não tem. Por mais porque não está constituindo família. Não era um objetivo de constituir família, não tem uma vida em comum,
Então, não tem direito, não. Ok, então, Luquinha. Você perguntou dessa vovó que está preocupada com o neto. Aliás, ela tem a guarda definitiva desse neto. Ela quer saber se ela vier a falecer, ou o marido também, o neto vai ter direito a alguma coisa diretamente deles ou não? Não. Parece que não tem um bom relacionamento com os filhos aqui. Não, se os pais forem vivos, não. Se os filhos deles, filho ou filha, for vivo, não. O neto não herda direto, que ela pode fazer um testamento ou uma doação. Tá, em quais casos, doutor, só para a gente deixar bem claro antes de terminar o programa, em quais casos o filho perde direito à herança, a gente já falou aí de crime, por exemplo, e em quais casos essa divisão de bens vai só para um lado? No caso de não ter direito, no caso de homicídio, o Código estabelece homicídio, ofensa à honra, tem algumas hipóteses legais que perde o direito à herança. Uhum. O filho que foi deserdado, ele perde direito? Ele perde, ele não tem direito, ele pode entrar com uma ação discutindo, mas ele, se for deserdado e se foi acolhido, ele perde o direito. O filho adotivo, que foi adotivo só de coração, se ele não tiver registro? De coração, ele não tem direito, ele tem que ser adotado legalmente para ter direito a isso. Tá, ok, então. Luquinha, dá tempo de mais uma perguntinha. Solange, na verdade, são muitas perguntas. Aqui, né? Muita pergunta. Eu só queria que o doutor resumisse de uma maneira, acho que para ajudar todo mundo que está em casa, que fosse em resposta. Quando um casal, ele é entendido como casal pela justiça e quando que ele consegue, então, ter essa divisão de bens, por falecimento ou separação? O casamento e a união estável. Então, o reconhecimento dessa relação, ela vai permitir que no falecimento de um ou de outro, esse sobrevivente ele tenha direito a parcela. Pode ser os 50%, pode ser uma parcela disso. Se não tem bens comunicáveis, ele passa a ter parte disso como herdeiro, mas depende da relação. Rapidamente, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Ele permitiu que falasse o nome dele, o Leonardo. Ele diz o seguinte: ele é casado com um homem, eles acabaram de adotar uma criança. A preocupação dele é o seguinte: no falecimento de um dos dois, essa criança está com o nome dos dois, ela tem direito à divisão desses bens ou herança? Sim. Tem direito, sim. Né? Então, sim, Leonardo, tem direito, sim. Sucesso aí nessa união de vocês. E o doutor Tarcísio, muita pergunta aqui. Agradecer demais a participação do senhor no programa, as orientações. Se quiser responder, está cheio de gente aqui no Vivo do Falando Nisso. É só para responder as perguntas. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês. Obrigada, viu, Luquinhas Aio Verde? Bora nós, Sol. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês de casa pelo carinho e participação. Amanhã a gente está falando sobre mudanças na sua vida. Coisa boa, né, Sol? Pois é, tem gente, muitas vezes você reclama, você está de cuspar covar na lua com trabalho, com relacionamento, sabe? Você não está cheio. Então, a gente vai tentar te ajudar amanhã e a gente vai aprender juntinho com você. Beijos, fiquem com Deus. A gente vai fazer compra agora com o Vale Shop. A gente tem aquele acordo diário, tá bom? Esquece as coisas negativas, se apega em Deus e vai ser feliz. Só um recadinho antes de terminar. Está aberta a 11ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. A cartinha, gente, não vale e-mail, tá? Tem que mandar carta aqui para a TV Band. Tá no nosso Face o endereço. Você pode faturar um implante completo e voltar a sorrir. A gente se vê amanhã, com a graça de Deus. Beijo, até lá, então. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas, más que quiero hacerte mi señora. Y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes. Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía.